Bora lá. 6h09 da manhã. Não dá para deixar de falar do calor que está fazendo, né, minha gente? Quanto calor! A temperatura anda tão alta que 6 da manhã já aparece lá para as 8, 9 horas. Em locais com poucas árvores, a sensação térmica é ainda maior. E o que está causando tanto calor? O que a gente pode fazer para amenizar essa quentura toda? Foi o que Ana Beatriz Rocha foi saber logo cedo do nosso Bom Dia. Bom dia quente por aí, né, Bia? Oi, Denise. Bom dia quente como sempre, né? Saúdo você e todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Paraíba hoje cedinho. Olha, eu até abri aqui para dar uma olhada em como está a temperatura em João Pessoa. Essa temperatura que é uma média feita, né? No momento, 25 graus, a máxima hoje pode chegar a 30 graus. Só que o que é que acontece? Essa temperatura, ela pode variar a depender do local da cidade que a gente está. Como eu falei, isso aqui é uma média. Depende de horário, depende também das condições do ambiente. Nós estamos nesse momento no ponto de 100 réis, uma área com muito concreto, né? Muitos comerciantes vêm até aqui para trabalhar todos os dias e eu vou conversar com ele que já está ali se organizando, fazendo algumas medições, né? Romário Leite, ele é mestre em meio ambiente, para tirar algumas dúvidas. Romário, bom dia. Eu queria que você começasse, eu falei com o pessoal, por exemplo, que está 25 graus em João Pessoa, mas é uma média. Por que é uma média e não explica sobre a cidade inteira? Então, bom dia, pessoal. Sempre que a gente vê essa temperatura da cidade de João Pessoa, né, diariamente aqui no jornal, essa temperatura é da estação de referência do IMET, que fica ali às margens da BR-230. Então, essa temperatura, ela, digamos assim, de forma geral, ela tenta caracterizar como é que está a cidade de um todo, para ter como referência ao longo do dia. E aí, por exemplo, se a gente for fazer a medição nesse ponto que a gente está agora, no ponto de 100 réis, o que é que a gente teria para mostrar para o pessoal? Então, utilizando esse ponto como referência, que é uma área extremamente urbanizada, como vocês podem ver no entorno, com bastante áreas impermeáveis, né, ambientes construídos, a gente tem aqui nesse ponto, podemos mostrar aqui? A gente tem aqui nesse ponto agora uma temperatura marcando aqui, ó, 28 graus,7. Ou seja, a gente aqui nesse ponto em questão tem cerca de 3,7 graus a mais do que a estação de referência aqui da cidade de João Pessoa. E o que isso significa, Romário? É o chamado fenômeno da ilha de calor urbana. Esse fenômeno climático, ele acontece principalmente em cidades com alto grau de urbanização, como é o caso de João Pessoa, uma cidade que vem crescendo bastante. E isso acontece devido a justamente isso, a um ponto em questão, no caso aqui o ponto 100 réis, ele tem uma temperatura superior a esse grau estimado para toda a cidade. Romário, eu queria que a gente começasse a caminhar um pouquinho, a gente pode inclusive, vou chamar Marcel Henriques aqui para caminhar com a gente, pode vir, Romário, com a gente, porque, por exemplo, aqui a gente tem esse túnel, né, e tem várias outras interferências com base no que você estava falando. A gente falou sobre o processo de urbanização, Marcel pode mostrar que a gente está no ponto de 100 réis, muito concreto, muito asfalto, a circulação de carro também. Eu quero saber até que ponto tudo isso influencia na temperatura, influencia nesse fenômeno de ilhas de calor. Então, devido ao grau de urbanização dos grandes centros urbanos, né, até o caso de João Pessoa, que é uma cidade que vem crescendo bastante, esses quesitos que você acabou de citar, como o elevado fluxo de veículos, a questão do aumento dos combustíveis fósseis, a própria verticalização da cidade. João Pessoa é uma cidade que vem crescendo bastante no sentido vertical. Então, esses fatores, eles levam a um quadro de formação desses fenômenos devido digamos assim, a uma elevada temperatura da cidade, justamente devido a esses quesitos relacionados à urbanização. Então, de forma geral, a temperatura ela vai ser aumentada de uma forma teoricamente não natural, né? Devido a esse quadro, e pode trazer consequências, inclusive, para a saúde humana. Romário, agora eu quero inverter um pouquinho, eu quero que Marcel venha para cá, para que a gente siga caminhando ali para aquela região de sombra. Olha, a temperatura já aumentou, 29. A gente fez esse pouquinho de movimentação e a gente vai fazer mais um teste, viu, Denise? Caminha com a gente para cá, Marcel, a gente vem para essa área de sombra agora, os comerciantes estão começando a se organizar, o dia está começando aqui em João Pessoa. E, Romário, eu queria que você fizesse a medição aqui nesse ponto que a gente está, que já é uma área de sombra, e além dessa medição, finalizasse dizendo o que é que poderia amenizar um pouquinho essa sensação de calor, em termos de pensar a cidade em uma cidade que amenize esse calor todo. Então, acho que o poder público sempre tem que pensar na cidade para frente, né, para daqui a 10, 15, 20 anos.
Então, a própria área de cobertura vegetal, e João Pessoa é uma cidade privilegiada por ter uma área densa de regiões verdes, elas podem ser utilizadas como medidas mitigadoras, quase que não sai, medidas mitigadoras para amenizar essa questão das temperaturas. Porém, o que acontece hoje na cidade de João Pessoa, inclusive foi feita na nossa pesquisa lá no Prodema da UFPB, é que a cidade de João Pessoa ele tem um verde concentrado em algumas áreas. A cidade está precisando de um plano de arborização um pouco mais pensado e planejado para justamente tentar amenizar essas questões e não ficar com um verde concentrado em poucas áreas da cidade. E se a gente for fazer a medição, já tem alguma diferença? Baixou 0,4 graus, né? A gente chegou ali, estava com 29,9 e está com 29,5. Então a gente nota que uma área de sombra, a temperatura tende a baixar mesmo. Romário, muito obrigado pelas explicações aqui no Bom Dia Paraíba. E olha, eu falei que a gente está aqui no ponto de 100 réis, a cidade começando a se movimentar, né, Denise? Ele falou sobre esse plano de urbanização. Aqui, inclusive, a gente consegue perceber algumas árvores, mas sim, como ele explicou, são pontuais, não dão conta de amenizar um calor nesse ambiente de tanto concreto, tanto asfalto. E aí fica essa necessidade, né, de João Pessoa se reorganizar diante das mudanças climáticas. Eu volto com você. São 6h15, essa hora o ponto terrestre, essa tranquilidade.